Bom dia, meus amores. Hoje nós iremos corrigir as páginas 44 a 46. Vamos começar aqui da página 44, questão 6. O conto é um gênero normalmente organizado em algumas etapas: a situação inicial, conflito, clímax, né, e desfecho. Relacione essas etapas com os trechos a seguir. Então, a situação inicial, né, é aquela parte inicial da história, né? Que no caso, começou, né, ó, naquela noite eu estava sozinha em casa, resolvi olhar, né? Essa foi a primeira partezinha da história. Então, essa é a situação inicial. O conflito é quando dá origem, né, à parte tensa da história, né? Quando dá origem, né? Então, vamos lá ver quando foi que deu a origem. Foi quando, né, ó, ela subiu os primeiros degraus, né? Aí foi quando ela começou a sentir o medo, né? Então, foi aqui que deu a origem, né, a parte ruim da história. Agora, o clímax, né, é aquela parte bem tensa da história, né? Que é exatamente depois, né, do conflito. Ó, que foi, né, quando tudo aconteceu muito rápido, né, a criatura correu. É aquela parte que dá mais medo, né? E o desfecho é quando tudo acaba bem, né? Então, morri e aqui estou, né? Então, desfecho é a parte final da história, né? Que na maioria das vezes tudo acaba bem. 7. Reler um trecho do conto. Você já estudou que existem diferentes tipos de narrador? Uma mesma narrativa pode ter mais de um narrador. Leia as informações a seguir e identifique o narrador de cada parágrafo acima e justifique sua resposta. Bem, vamos lá, né? Aqui, ó, tem o narrador personagem, né? Que é aquele que narra a história em primeira pessoa, ou seja, os verbos estão em primeira pessoa. E o onisciente é quando narra a história em terceira pessoa, né? Então, os verbos estão na terceira pessoa e tudo acontece, né, na narrativa. E esse narrador sabe de tudo que acontece na narrativa, conhece bem a vida dos personagens e pode descrever seus pensamentos e sentimentos, né? Então, vamos ver aqui qual é que está em qual narrador. Primeiro, ó, subir. Já com este verbo aqui, subir, já dá pra gente perceber que este verbo aqui está em primeira pessoa. Então, primeiro trecho, né? Ó, primeiro parágrafo, narrador personagem, né? Pois os fatos acontecem em primeira pessoa. E no segundo, ó, criatura persistiu, né? Está em terceira pessoa. Então, o segundo, né, narrador onisciente, né? Pois os fatos são narrados em terceira pessoa, né? E o narrador conhece os sentimentos, né? Pensamento da personagem, né? Como ele diz, a criatura persistiu, né? O movimento recuou, não contava com essa agitação, né? O que podia fazer diante do inesperado? Aguardou um instante, né? Então, a gente pode perceber que o primeiro parágrafo está em primeira pessoa, então, narrador personagem, e o segundo parágrafo está narrado em terceira pessoa, então, é narrador onisciente, certo? Primeiro parágrafo, narrador personagem, é importante que você justifique, certo? Pois os fatos estão narrados em primeira pessoa. E, segundo parágrafo,
Narrador onisciente, pois os fatos estão narrados em terceira pessoa. E o narrador, né, conhece bem os sentimentos e os pensamentos da personagem. Página 45. Questão 8. Contorne a alternativa correta em relação à descrição da criatura estranha. Então, a gente pode confirmar, né, a resposta bem aqui no antepenúltimo parágrafo, né, quando diz: pude ver o monstro que eu sempre temi, de corpo castanho, com asas abertas e antenas vibrando. Cai em mim. Então, a opção correta é corpo castanho, asas e antenas. 9. O narrador descreve costumes que a criatura estranha tinha em comum com alguns seres humanos. Quais são eles? Podemos confirmar bem aqui nesse parágrafo. Onde ele diz: certos humanos tinham comportamentos bem comuns, como ela. Trabalhava à noite, evitava a luz do sol. Alguns preferiam as sombras, a sujeira e a umidade. Certo? Então, a gente pode encontrar naquele parágrafo, né? Questão 9. E a 10. Ao terminar a leitura do conto, é possível descobrir qual era o medo da garota? Explique sua resposta. Sim, né? Que a gente pode perceber que o medo da garota, né? Tinha desde pequena, era de barata, né? É possível a gente perceber lá no final do texto, né? Até quando a gente descobre bem aqui a questão 8, né? Possível chegar a essa conclusão, né? Quando a criatura estranha é revelada e descrita no final do conto, ao mesmo tempo que assusta a garota e causa repulsa nela. 11. Qual é o objetivo do conto lido? Sinala a alternativa correta. É entreter o leitor por meio de um enredo com clima de mistério, o qual apresenta um enigma que é desvendado no final da história. Exatamente, né? Porque em nenhum momento o texto, né, teve esse objetivo de divertir, né? E nem provocar riso. Então, foi exatamente de entreter o leitor, né, por meio de um enredo com clima de mistério. Primeira opção. 12. Quem produziu o conto lido? Você já leu outras publicações dessa pessoa? Comente. A gente pode perceber aqui no final do texto, Flávia Muniz, né? Se você já leu alguma obra a mais além dessa daqui, você coloque aí, certo? Se não, coloque não, mas é muito importante você pesquisar, né, outras obras que ela já escreveu. 13, né, agora. Em que material esse conto foi publicado originalmente? Vamos ver, né? No final do texto, né, também aqui, foi no livro, né, Fantasmagorias. Viu? No livro, né, Fantasmagorias. 14. Onde é possível encontrar contos de suspense? Em livros, né, como a gente já acabou de ver, revistas literárias, blogs, sites da internet, né, e entre outros. Agora vamos para a página 46. Questão 15. Observe o pronome destacado no trecho abaixo. Parou por um instante, vibrando para captar presenças denunciadas pelo movimento. Localizou-a facilmente. Lá estava ela, e nem sabia que era observada. Letra A. A quem se refere este pronome? Lá estava ela, né? Ela quem? A garota, né?
que estava sendo observada pela barata. B. Que outra palavra desse trecho se refere a esse mesmo personagem? Ó, localizou a, né? Pronome oblíquo a, né? Quem localizou-a, finalmente, né? Então, o pronome oblíquo a, né? Em localizou. C. Com que objetivo os pronomes foram usados nesse trecho? Os pronomes, né, eles são utilizados para quê? Para evitar, né, a repetição das mesmas palavras, né, para não deixar o texto muito cansativo, né? Então, uma das sugestões de resposta é essa, né, para evitar a repetição de um mesmo termo, deixando o texto menos cansativo, certo? 16. Releia o trecho a seguir. Nesse trecho, o termo terrenos desconhecidos se refere a quê? Ó, quando olha aqui, finalmente adorava explorar terrenos desconhecidos. Onde eram os terrenos desconhecidos que a menina gostava, né, de olhar? Era o quê? Era o maleiro, né, do guarda-roupa, que é o local onde o personagem está, né? Que no caso aqui, né, a menina que ia lá pegar, né, a gente pode ver no texto, e era exatamente aonde a barata estava escondida, né? B. Assinale a alternativa que corresponde à expressão em destaque no trecho apresentado. Né? A gente pode perceber aqui que aqui fala de alimentos, né? Aí diz chocolate, embalagem quase vazia, com restos endurecidos, grudados no papel. Um verdadeiro manjado Deus. Então, eu queria dizer que era o alimento dos sonhos, né? C. Por que a embalagem de chocolate quase vazia é considerada o manjar dos deuses pela personagem? Porque, né, essa personagem sobrevive de quê? De restos de comida e gosta de doce, né? As baratas adoram restos de comida, né? Principalmente doces, né? Por isso que foi dito manjar dos deuses, que era uma coisa boa para ela, né? Então, meus amores, ó, por hoje é só. Não esqueça, quando corrigirem, coloque aí corrigido e coloque o seu nome na frente, certo? Para te colocar o ok. Obrigada e até mais. A tia tá morrendo de saudade. Beijos.